Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Que alegria poder falar do amor de Jesus com você. Se é a sua primeira vez que você está participando de um CR Casa, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse seja um momento de conexão, seja um momento agora de você fazer novas amizades, mas seja também um tempo de você crescer com Deus, seja um tempo de você poder viver a experiência que nós já estamos vivendo como igreja. Então, participe disso, se envolva nisso. Nós estamos numa série de mensagens, essa série está pegando, né? Chamada Decisões. Decisões. E nesse domingo que se passou, eu falei sobre algo muito importante na nossa caminhada de fé. Nós falamos sobre consistência. E nós estamos respondendo durante essa série algumas perguntas. A primeira pergunta que nós estamos respondendo é: se a sua vida está se movendo na direção de suas decisões, você tem gostado da direção que as suas decisões estão te levando? Nós aprendemos também no decorrer dessa série que a direção da nossa vida, ela é determinada pela qualidade das nossas decisões. E então, nós falamos nesse domingo que se passou agora sobre consistência. E nós entendemos que a nossa consistência ela tem um potencial para impactar a nossa vida muito mais do que nós imaginamos.
E eu sei que para muitos essa hora a gente se assusta, porque na verdade muitos de nós somos inconsistentes. Nós somos inconsistentes naquilo que nós comemos, nós somos inconsistentes, né, no nosso desejo de praticar exercícios, nós somos inconsistentes na leitura da Bíblia, na busca por Deus, na oração, nós somos inconsistentes em várias coisas. Eu até brinquei dizendo que muitos poderiam dizer que a única coisa que são consistentes é em ser inconsistentes. Então, dentro disso, nós olhamos um pouco o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículo 15 em diante, que ele mostra um pouco da experiência dele, da luta dele contra a inconsistência. Eu sei que isso pode trazer um alívio aí estranho, mas na verdade é uma luta que tanto o apóstolo Paulo quanto nós lutamos. Ele diz: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E ele vai dando continuidade aí, dizendo: e eu sei que em mim, isto é, a minha natureza humana, não há nada de bom, pois o que eu quero fazer, o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Eu sei que a gente se identifica com Paulo um pouco nisso, mas se você sabe que a consistência é importante, se você sabe que muitas vezes você se vê inconsistente, você está cansado de falhar, na verdade, essa pauta de hoje é para você, é para mim. E eu falei um pouco nesse domingo que passou sobre o poder da consistência. Nós falamos uma frase aqui, eu queria que você repetisse isso agora aí no seu CR Casa. Com a ajuda de Deus, eu serei consistente. Vai, pode ser um pouquinho mais forte, você pode falar um pouco mais forte aí. Com a ajuda de Deus, eu serei consistente. É isso aí, você precisa guardar isso. E por que a consistência ela é importante? Porque pessoas bem-sucedidas, seja em qualquer área da vida, elas fazem consistentemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Isso quer dizer na área da oração, na área da saúde, na área do trabalho, de um cuidado familiar, do casamento, de muitas coisas. E então, nós relembramos da história de Daniel, o profeta Daniel, no Antigo Testamento, e ele foi alguém que teve uma vida consistente, ele foi alguém que ele era consistente na sua espiritualidade, na sua liderança, ele era consistente nas suas relações, ele era consistente moralmente. E então, nós lemos uma passagem, eu quero convidar você a ler agora, Daniel capítulo 6, e nós vamos entender o contexto do que estava acontecendo ali, no capítulo 6, do versículo 1 ao 23. E você pode ler isso agora em grupo. Bom, como você viu na leitura, Daniel ele está passando uma experiência difícil agora aqui. Nós sabemos que o rei Dário agora, nesse contexto, ele traz jovens para poder trabalhar. E há ali uma ideia, né? Nós sabemos que isso está acontecendo ali por volta de 605 a.C. Os babilônios destruíram Jerusalém. Há um momento conturbado ali. E então agora existe uma deportação, onde foram levadas muitas pessoas, muitos jovens, com o objetivo de doutriná-los. E Daniel, ele participa, ele está no meio dessas pessoas agora, e então ele está junto com o rei Dário. Dário, ele percebe que Daniel, ele tinha consistência. Ele percebe que agora esse jovem, ele é alguém extraordinário, ele é alguém que está avançando, ele é alguém fora do comum, mas aqueles líderes, como vocês leram agora, essas pessoas não gostavam dele. Pessoas que se destacam normalmente, as pessoas que estão em volta querem derrubá-las. E então Daniel passa por uma dificuldade, por uma luta agora aqui. Como você viu no versículo 4, você viu que houve aí uma ideia de cancelamento para Daniel. Mas o que diz aqui essa passagem diz o seguinte, que eles começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia a questão, mas nada encontraram para criticar ou condenar, porque ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. A pergunta que surge é: o que nós precisamos ter para ter essas qualidades? Na verdade, nós precisamos ter consistência. E então, vocês viram que nessa passagem existia um plano ali. Surge a ideia de um decreto. Esse decreto agora, que dura 30 dias, as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei. E então, quem desobedecesse isso seria atirado na cova dos leões. O que Daniel fez foi simplesmente manter a sua consistência e a sua fidelidade a Deus. Você leu no versículo 10 que durante 3 vezes ao dia ele ajoelhava e orava
agradecendo a Deus. Daniel, ele fez o que sempre fez e ele buscou consistentemente o coração de Deus. Eu quero já propor uma pergunta aqui, diante dessa história e das nossas experiências. Qual a área da sua vida que você considera inconsistente? Como você poderia melhorar isso? Eu convido você agora a responder isso em grupo. Bom, com certeza nós temos várias áreas de inconsistência. Talvez alguns sejam na área da saúde, talvez alguns sejam na área espiritual, na oração, na leitura. Talvez alguns sejam a inconstância de estar presente na igreja, participando do corpo de Jesus, daquilo que nós chamamos como igreja. Talvez seja no trabalho, independente de qual seja a área, saiba que com a ajuda de Deus, nós podemos ser consistentes. Com a ajuda de Deus, nós podemos avançar. Saiba disso. Você precisa de pessoas. É muito importante essas conversas, esse diálogo que nós temos, de compartilhar experiências. Nós podemos aprender uns com os outros. Isso, com certeza, vai trazer benefícios espirituais sobre a sua vida. No decorrer dessa história, nós, então, trouxemos a seguinte pergunta. Quando que Daniel aprendeu a confiar em Deus? Porque lá no versículo 23 diz o seguinte: quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Isso é muito poderoso. Pois ele tinha confiado no seu Deus. E a pergunta que surgiu é: quando Daniel aprende a confiar em Deus? E a resposta é que ele não aprendeu a confiar na cova dos leões. Ele não aprendeu na hora da batalha, ele aprendeu no seu quarto de oração. Ele aprendeu que a sua fé aqui não foi construída lá na batalha, lá no meio da guerra. A fé dele foi construída quando ele estava de joelhos. Ele buscou consistentemente a Deus. Agora, a pergunta que surge para nós é: por que nós somos inconsistentes muitas vezes no nosso relacionamento com Deus? Porque Daniel, ele orava consistentemente o que nós oramos ocasionalmente. Ele orava consistentemente e nós oramos ocasionalmente. Vamos ser sinceros, quantas vezes nós oramos no momento do caos? Jesus, me salva. Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, me ajuda a resolver. Só hoje eu peço só mais um golinho de água. Me dá essa ajuda. Daniel, ele orava consistentemente. Agora guarde isso. Guarde isso para você hoje em nome de Jesus. Não é o que fazemos ocasionalmente que faz a diferença. É o que fazemos de forma consistente. E então aqui eu trouxe 3 pontos sobre como nós podemos crescer em consistência. O primeiro deles é: comece com um porquê. O segundo é: planeje falhar. E o terceiro é: se apaixone pelo processo. Comece com um porquê. Por que Daniel orava consistentemente? Ele não estava fazendo um show, ele não estava querendo fazer como os fariseus faziam. Daniel era devoto a Deus. Havia um relacionamento, ele orava no seu quarto 3 vezes ao dia. E aqui está um dos motivos que muitas coisas que nós sonhamos e almejamos não acontecem. Porque são frutos de um desejo e não de uma devoção a Deus. Na verdade, o que nós vemos aqui é que Daniel tinha um porquê. Ele queria agradar o coração de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza que quando você entender o seu porquê e você se posicionar, você vai ter obstáculos. Você vai ter pessoas para jogar contra você. Você vai ter resistência. Você vai sentir falta de apoio das pessoas. Você muitas vezes vai acordar e você vai dizer: eu não estou com vontade de orar hoje. Eu não estou com vontade de buscar a Deus hoje. Eu não estou com vontade de ir na academia. Não, eu não estou com vontade de continuar nesse trabalho. Eu não estou com vontade de manter esse casamento. Eu não estou com vontade de educar os meus filhos. Eu não estou com vontade de almejar algo melhor para a minha vida. Mas quando você tiver um porquê, você vai encontrar uma maneira de avançar. O segundo ponto foi: planeje falhar. E nós precisamos saber que nós vamos falhar. Eu trouxe a pergunta que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas vamos ser sinceros, será que ele já perdeu algum momento da oração dele? É claro que sim. Ele era um ser humano. E como um ser humano, vai ter falhas. E muitas vezes nós temos essa mentalidade do tudo ou nada. Nós somos inconsistentes porque nós trabalhamos essa ideia do 8 ou 80. Nós queremos ir para uma academia e queremos emagrecer em 1 semana. Nós queremos começar uma empresa e queremos que ela dê o lucro já nos primeiros dias. Nós queremos começar a buscar a Deus e orar e queremos ver as coisas acontecerem de forma sobrenaturais, assim já nos nossos 10 primeiros minutos de oração. Não é dessa forma. Tudo precisa de consistência, consistência. E ser consistente não é o mesmo que ser perfeito. Nós vamos falhar em alguns momentos, mas não é porque nós falhamos que então nos tornamos um fracasso.
Nós temos que entender que o único perfeito veio até a cruz para nos salvar. E Jesus, que era perfeito, veio salvar pessoas imperfeitas, como eu e como você. Então, entendemos isso. E entendemos também que nós precisamos se apaixonar pelo processo. Entender que, como Daniel, ele não orava porque era um dever, ele orava porque ele amava a Deus. Não havia uma preocupação de ser promovido. Na verdade, é que a gente fica tão preso com o objetivo que nós esquecemos de toda a nossa caminhada. Por isso, eu queria propor uma última pergunta. Quais são os obstáculos mais comuns que nos impedem de ser consistentes na nossa vida com Deus? Quais são os obstáculos mais comuns que nos impedem de ser consistentes em nossa vida com Deus? Eu convido você a responder isso agora, em grupo, mas aí passo a palavra aos nossos líderes. Que hoje vocês possam orar, ter um direcionamento e um posicionamento em Deus de consistência. Se você não fazia algo, passe a fazer. Se você estava distante de Jesus, comece a ter consistência na sua vida de oração, volte para Jesus. Se você precisa fazer algo na sua vida, na sua saúde, em algo você precisa mudar, decida hoje ter consistência. E você vai ver o grande agir de Deus todos os dias na sua vida. Responda essa pergunta agora. Passo a palavra aos nossos líderes. Que Deus abençoe você. Continue sendo consistente nas nossas celebrações, participando da igreja todos os domingos, às 10, às 7 horas da noite. Convide mais pessoas para estar conosco. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até mais.